Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez, voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, com nossas lições para a Escola Bíblica Dominical, nessa oportunidade no primeiro trimestre do ano de 2025. O tema deste trimestre é o livro de Apocalipse, e as nossas lições são lições para as escolas bíblicas dominicais nas classes de jovens e de adultos. Já temos iniciado neste trimestre este estudo. Estamos agora na lição de número 3, com o título A Corte Celestial e o Cordeiro que Venceu. O nosso roteiro de lição, que dentro do nosso padrão, trazemos um desenvolvimento baseado em 3 subtítulos, sendo eles o primeiro, Deus no seu trono e a corte celestial, capítulo 4, versos 1 a 11 do livro de Apocalipse. O segundo subtítulo é o livro selado e o cordeiro que venceu, capítulo 5, versos 1 a 6. E terceiro subtítulo, a glória do Cordeiro, capítulo 5, versos 7 a 14. Portanto, o nosso estudo de hoje envolverá os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Nessa lição número 3, apresentamos como texto áureo o verso 13 do capítulo 5, que diz: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Agora, quanto à leitura bíblica em classe, apresentamos como proposta, nesse mesmo capítulo 5, os versos de número 1 até o número 10. Esse texto, assim apresentado, será lido no desenvolvimento da nossa lição de hoje. Capítulo 4, para lermos juntos os versos de 1 até o verso 11. E assim está escrito: Depois destas coisas, depois daquilo que vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, o capítulo 4, verso 1, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito,
e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, ou seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Verso 8: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aí está a nossa primeira palavra, no primeiro subtítulo: Deus no seu trono e a corte celestial. Está em tela um escrito nosso, um texto aí exposto, para discorrer um pouco sobre isto. E o texto diz: ao contrário do que entendem alguns, as coisas que depois dessas devem acontecer, que seriam mostradas a João após a mensagem às igrejas, não dizem respeito a acontecimentos necessariamente futuros, mas a realidade que abarcam todo o tempo e, portanto, servem de contexto para entendermos como os eventos que ainda seriam mostrados, quer passados, presentes ou futuros, decorre do que esta visão nos revela. Por isso, a primeira coisa que o apóstolo vê é a semelhança da glória, onipotência, soberania de Deus assentado no seu trono. Uma visão rica em detalhes e que outros profetas também tiveram em tempos passados esta visão, como Ezequiel no capítulo 1, Daniel no capítulo 7. Só é possível descrever o que ele viu através de comparações com o que há de mais excelente e precioso na criação material, semelhante à pedra jaspe e sardônica, semelhante à esmeralda.
Junto ao trono de Deus, pode-se notar o arco celeste, sempre presente como sinal da sua fidelidade, a aliança feita com os homens. Gênesis, capítulo 9. Além de espantosos sinais do seu poder, e do trono saiu relâmpagos e vozes e trovões. Ou, lembrando também de Deus se manifestando junto ao povo de Israel, no deserto, no Monte Horebe. O Monte Horebe estremecia e todo ele era fogo, e havia buzinas, trovões, relâmpagos, algo estrondoso, admirável e também surpreendente e assustador, que o povo estremecia ao pé do monte. Era Deus falando com eles. Mas lembremos, em Ezequiel, sim, este vê o trono de Deus como João, com outra descrição, porque cada narrador tem a sua forma de ver e compreender e se expressar com suas próprias palavras. Mas é o trono de Deus e toda a sua majestade ali estampada em Ezequiel 1, e os 4 animais, uma outra palavra mais adequada, os 4 seres viventes que assistem diante de Deus, chamados por Ezequiel, conforme vimos em lições anteriores. Sim, os 4 seres viventes são querubins que assistem diante de Deus e zelam pela sua santidade e a proclamam continuamente nos lugares celestiais junto ao trono. O que também, digamos assim, Daniel viu no capítulo 7. Sim, a mesma glória de Deus, os mesmos seres e os mesmos anciãos em 24 tronos, e todos eles coroados como reis, digamos assim, assistindo ao Deus Todo-Poderoso num comando, vamos dizer assim, de poder e autoridade imediata. Muito bem, que diríamos mais? Talvez Moisés, sendo levado à presença de Deus, viu algo semelhante, mas ele não descreveu. Mas, entretanto, aqui fica para nós estas palavras para falar que o trono de Deus e o seu poder, tudo é magnífico, e que a corte celestial é tremenda em muitos aspectos, e um deles principalmente é o próprio Deus na sua majestade e poder estampados ali numas palavras que procuram expressar a grandiosidade de Deus. Mas lembre-se que Paulo achou melhor não falar. Não é lícito falar. Ou seja, ele ia descrever algo que talvez nós não compreendêssemos, ou as suas palavras não seriam tão adequadas, um vocabulário humano, para falar de uma grandiosidade celestial, uma outra dimensão, um terceiro nível, um terceiro céu para onde Paulo foi levado. Mas continuemos. Um novo texto é colocado em tela, um parágrafo 2 da nossa lição. Muito próximo ao trono de Deus, lemos. João também vê um séquito, ou corte celestial, composta de seres, os quais, como numa hierarquia, ocupam posições distintas e assistem ao Criador. 24 anciãos assentados também em tronos, cuja identidade não nos é claramente revelada. Ou falando mais claro, dele não é falado nada. O resto que alguém poderia falar, conjecturas. Mas, continuemos. 24 anciãos, também em tronos, cuja identidade não nos é claramente revelada. E 4 seres viventes de aspecto extraordinário, já dantes visto por Ezequiel, e dele conhecidos como querubins, e também por Isaías,
que os chamou de serafins, palavras correspondentes. Querubins, serafins significam seres ardentes, ou seres como chama de fogo. E também, pois Isaías, observem que o viu no capítulo 6 do livro que escreveu. Mas à frente, podemos dizer, os quais seres, 4 seres, são incumbidos de resguardar e proclamar a santidade de Deus. Mais adiante, esse século se mostrará muito mais amplo, composto por miríades de seres celestiais que assistem perante Deus como uma verdadeira corte de ministros e emissários, que ele, como rei e juiz de todo o universo, comanda e envia para cumprir os seus decretos. E a expressão bíblica, na verdade, é milhares de milhares. Quanto que é milhares de milhares? Consideremos bem que é uma quantidade enorme, que chega a milhões, muito possivelmente, de seres assistindo Deus Todo-Poderoso. Estas palavras que nós estamos vendo, queremos dizer, apresentando agora alguns textos bíblicos, em Ezequiel capítulo 10, além do capítulo 1, o capítulo 10, quando no verso 20, se nos apresenta e também, digamos assim, Ezequiel diz, eram querubins. Ele ficou conhecendo e tendo entendimento que eram querubins, seres angelicais que nós vemos deles falar desde Gênesis, sim, dos querubins que assistiam diante de Deus e que também estavam fechando o jardim do Éden para que ninguém mais entrasse naquele lugar do qual Adão e Eva foram expulsos após a transgressão. E conforme anunciamos, Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso 3, como também no Salmo 103, vou estar lendo este texto, quando nos versos 19, 103, verso 19, podemos ler a palavra que diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. E o Salmo 103 ainda continua a falar de toda a obra criada, sim, que em si mesmo glorifica o seu Criador como algo excelente criado, assim como um artista, um pintor, um escultor vão trazer as suas obras e todos se admiram como a capacidade e como é belo o dom de fazer alguma coisa, ou na simplicidade de um carpinteiro fazendo um móvel com certo capricho. Assim é a obra glorificando ou trazendo honra para aquele que foi o seu Criador, no nosso caso, o próprio Deus. Mas continuando no nosso assunto e entrando num novo subtítulo, no mesmo subtítulo, Deus no seu trono, a corte celestial, capítulo 4, mas num texto terceiro, também em tela, que se diz, mas por maior e mais magnífica que seja a glória e exaltação desses seres junto a Deus, não se vê neles nenhuma pretensão ou vanglória,
Antes, todos, unanimemente, reconhecem que somente o Todo-Poderoso e Eterno é digno de glória e adoração. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E a Ele devem todos os seres sua própria existência e grandeza relativa por tua vontade, dizem os anjos, são e foram criadas. Aí está a visão da corte celestial, apresentando, sim, o nosso Deus do seu trono e todo aquele comando junto a ele, uma cúpula administrativa, vamos dizer assim, na nossa linguagem humana, composta por muita gente e com poderes, funções, autoridades, capacidades específicas para a função de cada um. Mas vamos continuar na nossa lição. Apocalipse é o nosso estudo e a lição é de número 3, a corte celestial e o Cordeiro que venceu. Muito bem. E agora no segundo subtítulo, o livro selado e o Cordeiro que venceu, capítulo 5, versos 1 a 6. E leio este texto proposto para esse novo subtítulo. E assim diz o texto: E vi na direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí está o texto bíblico nos trazendo agora um novo cenário, ou um novo desenvolvimento de coisas, acontecimentos, quando João percebe um livro à direita do Deus Todo-Poderoso, mas um livro escrito por dentro e por fora, mas travado, fechado, com 7 selos. Pronto. Quem vai abrir o livro? Quem vai ler? Quem vai ter acesso ao conteúdo desse livro? Quem vai trazer o mistério que ali está até então fechado? Ninguém é achado digno nos céus e em qualquer parte do universo. Ninguém digno de ler este livro, nem de olhar para ele se sentiam dignos disso. Ou seja, a forma simbólica de se falar daquilo que existe diante de Deus e dos seus mistérios, dos seus projetos, dos seus desígnios já colocados antecipadamente, porque ele, Deus Todo-Poderoso, não foi fazendo e mudando as coisas durante o tempo. Não, ele, como sábio arquiteto, programou tudo no seu projeto, na sua vontade, no seu querer, para depois
passar a executar. Assim será o livro de Apocalipse. Por enquanto, entendamos, nesse livro vai ser exposto toda a vontade de Deus, os seus desígnios, e depois virá, sim, o realizar, o cumprir, o se estabelecer aquilo que ele projetou. Muito bem, e nesse segundo subtítulo, após a leitura do capítulo 5, verso 1 a 6, abrimos um novo texto, um novo parágrafo, que agora está em tela, e que nos diz assim: enquanto João contempla o trono de Deus, este João tem sua atenção voltada para um livro perfeitamente fechado, selado com 7 selos, à destra do Todo-Poderoso. É a visão dele. Este livro simboliza o desígnio de Deus, seu projeto estabelecido antes da fundação do mundo, para todas as coisas, oculto na eternidade, e que nenhuma criatura, nem mesmo sua corte celestial, tem poder ou dignidade para abrir, exceto Cristo Jesus, o único que conhece os segredos do Pai e a quem pertence todas as coisas, e a quem todas as coisas foram dadas, e que as pode revelar a quem ele quiser, como de fato as revelou à sua igreja. Nesta revelação, neste livro chamado por nós de Apocalipse. Apocalipse sendo a revelação de Deus dada a Jesus para transmitir aos seus, à sua igreja. E aí temos diversos textos bíblicos que nós podemos estar lembrando, começando aqui em Apocalipse capítulo 1, quando no verso 1 já estudado na primeira lição, mas volto a fazer menção, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, a seu servo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e que esse Jesus mandou o anjo revelar a João, para João escrever, para que nós tivéssemos alcance a essa mensagem gloriosa, a esta revelação assim tão magnífica. Mas ainda consideremos, temos os Mateus capítulo 11, com citação que queremos aqui deixar também apresentada e lida. No capítulo 11 de Mateus, o verso 27, quando está escrito: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui também mostrando como o poder e a autoridade dada a Jesus, que ninguém vai conhecer a Deus se essa pessoa primeiro não chegar-se a Cristo Jesus e Jesus lhe passar as informações, os segredos daquilo que o Pai lhe confiou. E como ele disse aos seus discípulos, que não lhes falava em parábola, mas claramente, porque foi do agrado do Pai que eles recebessem a revelação daquilo que o mundo não compreende. Aí o mundo, muitas vezes pegando palavras da Bíblia, não sabem descrever corretamente. Porque, por exemplo, já estudamos isso antes, mas relembremos, a própria palavra Apocalipse no mundo significa caos, destruição, enquanto Apocalipse é revelação dos projetos de Deus, da execução dos projetos de Deus e a conclusão daquilo que Deus quis fazer, porque aquele que começou esta obra certamente a completará. E não é o homem, mas é Deus quem está fazendo. E
Se o homem falha e muda durante o caminho, Deus mesmo diz a seus próprios respeito que ele não muda e nele não há sombra de variação. Ou seja, o que Deus desde a eternidade programou, ele executa e nada vai sair desse princípio daquilo que ele estabeleceu. Em João, sim, agora no Evangelho, não em Apocalipse, João, antes dessa visão de Apocalipse, ele teve com Jesus e Jesus lhe disse: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É o que Jesus disse algumas vezes, em algumas oportunidades, para os discípulos, que eles conheceriam o que da parte de Deus vamos dizer assim, conheceria da parte de Deus, porque Jesus, sim, a eles daria esse conhecimento. Por exemplo, quando diz que o Espírito Santo, que seria enviado, ele mesmo estaria nos revelando as coisas de Deus, como também fazendo-nos lembrar daquilo que antes já foi falado. Mas passemos à frente, nesse segundo subtítulo, Livro Selado e o Cordeiro que Venceu, ali em Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 6, num segundo texto exposto em tela, podemos ler: o Senhor Jesus é então apresentado como leão da tribo de Judá, em função da sua majestade, realeza, bravura, mas ao mesmo tempo é contemplado por João como um cordeiro que foi morto, em alusão à sua obra redentora na cruz, em total obediência, submissão a Deus. E por essas características, ele é e será conhecido por toda a eternidade. E aquela palavra que se diz, né? Todo mundo proclamará que Jesus é o Cristo para a glória de Deus. É o Senhor de todas as coisas, e todo joelho diante dele se dobrará. Mas voltando à leitura do texto, podemos continuar e dizendo: outras características da sua descrição também podem ser identificadas no simbolismo das 7 pontas ou chifres, que representam onipotência, isso é, a plenitude do poder, e nos 7 olhos, que aludem à plenitude do Espírito, que lhe dá pleno conhecimento e visão de todas as coisas. Enfim, são os atributos e qualidades que denotam a sua divindade como Filho unigênito de Deus, o único gerado por Deus, e que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então observem bem essas colocações nos símbolos das coisas existentes ali junto ao trono de Deus. Jesus, como Filho unigênito, sendo glorificado, e ele sendo representado como luz, como Espírito que, como o ar, sim, invade todos os espaços e com isso está presente em todo lugar, onipresença, que naturalmente lhe dá ou confere a ele a percepção, visão e conhecimento de tudo que acontece em todo o seu universo. Palavras outras há, como em João, agora citando versículos bíblicos, João 1, 29, que aqui na terra, João Batista chamou a Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no céu ele continua sendo o homem que se fez Cordeiro de Deus e que morreria e morreu, ainda que agora vive para todo sempre, mas cumpriu a nossa redenção. Isaías 53, e no verso 7, palavras que nós já conhecemos de tantas lições
anteriores e que sempre usaram este texto ao falar de Jesus, sim, e confere Jesus como aquele que foi moído, que deu a sua vida para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e com isso ser apresentados a Deus, justificados, limpos ou purificados e, vamos dizer assim, numa reconciliação com o Pai para com Ele viver eternamente. Também as palavras de Colossenses, que quero ler, no capítulo 1 de Colossenses, quando no verso 19 se diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse. Então Jesus é, na verdade, um Filho de Deus, o único gerado, e que tem a divindade de Deus em si mesmo, como um filho de homem tem as características natureza do seu próprio Pai. E no capítulo 2, o verso 9, quando se diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É os mistérios de Deus que a gente não pode muitas vezes entender, mas é capacidade, poder de Deus, para que naquele corpo físico de Jesus, ou o ser gerado de Maria, sim, parte de Maria, parte de Deus, o Jesus que se fez homem, estava a plenitude de Deus. E vamos entender que quando nesta glória apresentada, sim, se Deus é digno de toda honra e toda glória e toda adoração, Jesus como Filho e tendo a plenitude do Pai em si também é digno de honra, de glória e de adoração. E aí vem o texto bíblico que nos diz que Deus apresentou o seu Filho aos anjos e disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Aí vemos que na descrição que fizemos até agora, a plenitude dos seres celestiais se prostram diante de Jesus quando esse é apresentado por Deus a toda aquela corte celestial. Mas avancemos no nosso estudo e vamos para o nosso terceiro subtítulo: a glória do Cordeiro, a glória de Jesus. Sim, um Jesus que é Filho unigênito de Deus, chamado de Cordeiro e chamado de Leão da tribo de Judá. Muito bem, e agora em Apocalipse, referente a esse terceiro subtítulo, queremos ler o texto do verso 7 ao verso 14, no nosso capítulo 5 de Apocalipse. Então, lendo 7 a 14. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vamos voltar e falar. Diante de Deus, à sua direita, estava um livro e que ninguém fora achado digno de abrir. Mas agora Jesus, chegando junto ao Pai, vem e toma o livro na sua mão e naturalmente vai pôr-se a ler este livro. Mas antes tem uns acontecimentos, como, verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais, ou seres viventes, ou querubins, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos
anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões, de milhões, e milhares de milhares. Falando só de milhões, de 1 milhão, de 1 milhão já dá 1 trilhão de seres viventes. Ou seja, mas tudo está no plural ainda. Ou seja, uma multidão, conforme a representatividade falada a Abraão, um número que ninguém pode contar. E o verso 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aí está. Como que numa extensão da visão da corte celestial, a incontável multidão de seres celestiais que, ao se apresentar a Jesus, se prostram diante do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso, e entendendo, compreendendo e confessando que sim, foi Jesus quem os adquiriu para Deus o Pai, como sendo reis e sacerdotes e como aqueles que vão viver eternamente ali nos lugares celestiais. Mas indo para o terceiro subtítulo, nos textos que apresentamos e que propomos como um ligeiro e um pouco superficial comentário deste texto, ou seja, Apocalipse capítulo 5, 7 a 14, lemos o que primeiro está colocado em tela. Após descrever a visão do Cordeiro que venceu, João tem um vislumbre da sua glória e exaltação no céu e da sujeição de todos os seres celestiais a ele, em reconhecimento ao mérito infinito da sua obra consumada da cruz, pela qual se revelou digno da mais elevada posição de honra junto a Deus, acima de toda a criação. Um nome que é sobre todo nome, lemos no outro lugar. Ainda no texto, e agora se ouve não apenas a voz dos anciãos e dos querubins, mas de muitos milhares de anjos que são contemplados todos em adoração a Deus e ao Cordeiro, proclamando a sua dignidade de ser adorado, assim como aquele que está sentado no trono, e portanto de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Isso significa que, ao consagrar para Deus um povo como reino e sacerdócio, através do seu próprio sangue, revelando através de si mesmo o mistério da redenção da humanidade, Cristo demonstrou que somente Ele pode revelar os desígnios ou propósitos de Deus para a consolação e orientação dos seus seguidores, discípulos e fiéis. E novos textos estão diante de nós, que nós queremos estar apresentando. E vamos primeiro ler Apocalipse, sim, no capítulo 5, os versos que nos relembram isso. O verso 9, quando diz para nós: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. A obra redentora. Mas também o verso 12, quando diz: e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E o verso 13: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. É o texto que nós lemos antes desse terceiro subtítulo. Mas vejamos ainda também em Filipenses. Sim, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando ali diz Paulo, nos versos 8 a 11, 8, e achado na forma de homem, falando de Jesus, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda criatura confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda voltando ao Evangelho de João, João ainda acompanhando Jesus aqui na terra, ainda Jesus em carne, no capítulo 16, os versos 12 e 13, que diz, e Jesus fala com eles, e João ouviu isto: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pronto, aí está esta colocação neste texto. Mas avançando um pouco mais no nosso material, que apresentamos através dos nossos canais de comunicação, nós temos agora o fechamento dessa lição, quando uma vez que se mostrou o trono de Deus, se apresentou Jesus como o Cordeiro que cumpriu a missão de ser o resgatador, o redentor da raça humana, o vemos agora glorificado e com direito de pegar o livro e, na continuação do nosso assunto, estudo, na lição seguinte, vamos ver Jesus abrindo os selos. Mas, num texto de conclusão, podemos estar lendo, Deus é o Senhor e dominador de toda a criação. Todos os seres nos céus e na terra devem dar-lhe glória, honra e louvor, reconhecendo-o como seu Criador. E a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, por ter ele morrido e vencido, para que todas as coisas nos céus e na terra pudessem ser reconciliadas e trazidas novamente à paz com Deus e com o direito da vida eterna. Lembrando a palavra tão linda que Jesus disse a Nicodemos: Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito na morte, para que todo aquele que nele crê, sim, receba a vida eterna. Aí está o Deus Criador de Gênesis
quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E todo um processo longo da humanidade entender e depois compreender que Deus que criou aperfeiçoaria a sua obra através de um modelo de absoluta submissão e obediência em seu Filho, por ele gerado, e que não pouparia a si mesmo, mas antes se entregaria à morte para que o Pai tivesse a obra criada aperfeiçoada, sim, completada e, conforme o propósito inicial, elevado à situação de filhos de Deus, tendo também da sua natureza e tendo vida eterna, para com esta vida desfrutar de uma morada com Ele na eternidade. Isto posto, lembremos que a nossa lição está dentro do propósito do estudo de Apocalipse. Sim, o livro da revelação, revelação de todos os propósitos e realizações de Deus. E num roteiro desta lição 3, que é a corte celestial e o cordeiro que venceu, nos seus subtítulos, no roteiro da lição que propomos, Deus no seu trono e a corte celestial, capítulo 4, verso 1 a 11. Depois, um segundo subtítulo, o livro selado e o cordeiro que venceu, já isto registrado no capítulo 5, e versos de 1 até o verso 6. E complementando o verso 7 a 14, no capítulo 5, como terceiro subtítulo, a glória do Cordeiro, a glória do Jesus, que é o Cristo, Jesus Nazareno, Jesus que é o unigênito de Deus. E isto posto, lembremos que encerrando a nossa lição, temos o texto áureo que diz, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, o verso 13. E que assim Deus nos abençoe, nos dê graça para estarmos diante de uma classe que venha a compreender estas coisas mediante a instrumentalidade de cada professor que usar o nosso material ou a própria Escritura, capítulos 4 e 5 de Apocalipse. E que eles venham glorificar o nosso Senhor Jesus e a Deus, o Criador de todas as coisas. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua
opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.